O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam sentados um instante. Temos a primeira leitura de trecho onde vemos Moisés conversando com Deus, Deus indicando a ele a missão a ser cumprida. Dirigir-se ao faraó do Egito, o homem mais poderoso da terra, enfrentá-lo, portanto, e, nada mais, nada menos, pedir a ele, ou melhor, ordenar a ele, porque é um mandato de Deus, que ele liberte o povo. E vem o Evangelho Nosso Senhor nos acalentando, quase que nos cobrindo com um manto, mais ou menos com um dia de frio, que vem alguém por trás e coloca uma manta quente e que consola e que aquece, que dá proteção. Nosso Senhor dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que ligação uma coisa com a outra. Temos Deus numa situação no Antigo Testamento e aqui no Evangelho, uma situação que Deus, ele sempre conduz todas as coisas com uma precisão e com uma perfeição admiráveis. Ele, Deus, como diz o trecho aqui, de Moisés, ele, Deus, inspira Moisés, ele ordena Moisés e dá a missão para que ele vá falar com o faraó. Mas ele mesmo que diz para Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó para que ele não deixe o meu povo sair. E em determinado momento ele mesmo, Deus, faça com que o povo saia. É muito curioso isso. Deus, ele age de maneira contraditória? Tal seria. Não. É que Deus, ele conduz a história em função dos bons, em função dos justos na história. E isso nos enche de confiança. Ele, Moisés, passa pela aflição, imagine, recebe uma ordem de Deus, chega no faraó cheio de confiança e o homem está com o coração duro e os ameaça, etc. Vai ao encalço deles para persegui-los e persegue a eles. Enfim, tudo isso, Deus, ele vai conduzindo a história de tal maneira que os bons que estão debaixo dos olhos dele sejam provados, sejam às vezes perseguidos, sejam às vezes postos na parede, exatamente para que se fortaleçam, para que manifeste mais ainda o domínio de Deus sobre a vida de cada um e o governo dele na história. E Nosso Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem de nós pode dizer: não, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave? Não. De fato, se Nosso Senhor disse isso, é porque muitas vezes o fardo é pesado mesmo. O jugo é pesado, mas o jugo de Nosso Senhor que é pesado? É o fardo dele que é pesado? Não. É o fardo do mundo, é o jugo do mundo. Esse mundo perverso, esse mundo cruel, esse mundo que quer apagar a ideia e a existência de Deus e faz com que aqueles que amam a Deus, aqueles que procuram a virtude, aqueles que querem manter-se no caminho da verdade, sofram e sofram duramente, sofram provas, sofram perseguições, sofram angústias, dramas, insatisfações, problemas de toda espécie, é verdade. Mas onde vai ser o refúgio deles? É Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz aqui na aclamação do Evangelho também: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quem não está cansado de viver uma vida tão atribulada, tão cheia de problemas? Mas problemas sempre houve, Padre, é verdade. Mas
o problema não é o problema em si, é o problema quando os homens criam o problema. E qual que é o problema que eles criam? É quando Deus se afasta deles. Deus se afastando, a montanha de problemas cai por cima. E é uma montanha mesmo, tamanho de um Everest. E a pessoa não sabe tirar de cima esse Everest. E bastava que lessem esta frase aqui de Nosso Senhor: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vai ser um fardo de consciência que vai ser aliviado na hora de um perdão, na hora do levantar da mão do ministro de Deus e absolver os pecados. Vai ser um alívio no momento em que a pessoa tinha dificuldade, não sei, de perdoar e perdoou, se sente perdoada também. Vai ser no momento que ela termina uma prece e sai cheio de consolação, cheio de esperança. Em quantas situações Nosso Senhor alivia desse fardo? São inúmeras. E tendo essa perspectiva de que Deus conduz a história de cada um de nós, Deus me colocou aqui, Deus me colocou lá, e está conduzindo a minha vida, Ele não vai me abandonar. Como não abandonou, por exemplo, São Boaventura, apenas um fatinho curto dele. Ele, São Boaventura, nasce na Idade Média, 1200 e pouco, só que ele nasceu e tinha uma doença de muito risco de perder a vida. E na cidadezinha dele, que chama-se Banhoreggio, no alto de um cume de montanha, assim, é uma cidadezinha medieval linda na Itália. Ele doente e chega nessa cidade o grande São Francisco de Assis. Impõe as mãos sobre ele, faz uma oração e cura ele. Ele bebê ainda. Ele cresce, aos 17 anos ele se torna religioso franciscano, se torna superior geral dos franciscanos e com uma capacidade, com um talento e sobretudo com uma santidade impressionante. De teólogo até apóstolo, até pregador, e depois participou de concílios, depois em mil coisas. Certa vez ele estava dentro de um convento em Florença, lavando a louça, lavando os pratos, e aí chega uma comitiva enviada pelo Papa, um Papa que ele apaziguou a situação com os cardeais para que fosse eleito esse Papa. Estava uma grande divergência e esse Papa manda para ele o chapéu de cardeal. Aí ele recebe a notícia lavando os pratos, não, pendura aí o chapéu aí numa árvore, de repente outro aí pega, etc. E que desígnio de Deus tinha? Qual o desígnio de Deus com este homem? Ele influenciou todo o século dele. O século que ele viveu foi influenciado pela santidade dele, místico também, e teólogo. E ele, como era chamado por São Tomás de Aquino de o Santo, professor também de teologia em Sorbonne, ele, São Boaventura, é um exemplo a mais como esse de Moisés, do quanto Deus providencia. Porque ele podia ter morrido criança ainda, no entanto, Deus tinha um desígnio altíssimo para este homem, como teve para Moisés, e como tem para cada um de nós. E nós temos que ter essa convicção. Se o jugo que pesa sobre os nossos ombros é pesado, nós temos que ter a convicção de que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é que nos ampara e, como diz ele no Evangelho, se estão cansados, eu vos aliviarei. Temos que ter essa confiança de que nosso Senhor nos vai aliviar sempre, nas provas espirituais, nas dificuldades individuais, nas perspectivas que temos a realizar, nas grandes metas que Deus põe diante dos nossos olhos. Ele, nosso Senhor, vai ser o nosso amparo, o nosso refúgio. Para quê? Para que saiamos inteiramente unidos a Ele, consolados por Ele, mas sobretudo unidos a Ele. Então peçamos a Nossa Senhora essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Gravis supplicium subveniat